quarta-feira, 4 de setembro, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos por Cristo, Senhor nosso. Alegria poder estar juntos, e eu quero perguntar para você assim, você tem desejo de seguir Jesus? E nós vamos ver as condições que o próprio Jesus nos impõe para que isso aconteça. A meditação do Evangelho é de São Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62, e diz assim: Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus disse-lhe, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. E Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Enquanto eu meditava essa leitura, eu me lembrei muito da minha infância e do meu pai. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Meu pai tinha arado que era puxado por um animal, por um cavalo, e ele passava meia lua no milho, que eu me lembro muito bem era o milho. E essa peça que ele passava era para efetuar a limpeza, né? Era como se ele estivesse carpindo. E eu lembro que eu pedia, né, para poder dirigir, vamos dizer assim, que era segurar com as duas mãos no arado, firme, para poder conduzir e o animal puxando. E não dava certo. Talvez porque eu não tivesse força necessária, talvez porque eu me distraísse. E o que acontecia? Cada vez que aquele arado dava uma pendidinha, decepava um monte de milho, porque a lâmina estava passando e ela tinha que passar no lugar certo. E aí Jesus diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto. O meu pai, ele deixava eu fazer, mas ele sabia que eu ainda não estava preparada para aquele serviço. Jesus, ele tem um desejo de que a gente esteja apto para seguir ele, porque ele vai dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. O que é necessário, irmãos? É não olhar para o mundo. É necessário nessa quarta-feira a gente olhar para dentro de nós e entender que se eu quero seguir Jesus, e eu quero, e você também quer, eu tenho certeza disso, é necessário que a gente deixe as coisas do mundo e deixe principalmente de olhar para as coisas do mundo, porque tem um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Quanto mais olhar para as coisas que o mundo oferece, vai criar em nós um desejo daquilo. Tem muita coisa boa que o mundo oferece, mas tem muita coisa que impede que a gente siga o reino, que a gente siga Jesus, se a gente colocar os nossos olhos e criar desejo no nosso coração. Olha como a palavra de Deus é inspiradora. Ela vai mostrando para nós que dia após dia tem muitas coisas, pecados, vícios, manias, outros deuses, coisas que nos preenchem,
sabe? Coisas que ocupam um lugar muito grande no nosso coração, seja pessoa, seja dinheiro, seja trabalho, não importa. E que é necessário que a gente vá tirando os olhos dessas coisas e fixando o nosso olhar em Jesus. Aí sim, a gente vai estar qualificado para o reino. Irmãos, e não tem nada melhor, não tem nada mais prazeroso do que você ter o desejo de ir deixando, e você vai percebendo que conforme quanto mais os olhos vão ficando fixos, né? Como fosse lá quando eu estava dirigindo aquele arado, quanto mais os olhos fixos na ruinha de milho, mais firme as minhas mãos vão ficando e eu vou conseguindo traçar o caminho sem decepar os milhos. É a nossa vida. Olhos fixos em Deus, punhos fortes agarrados na palavra que nos ensina, e nós vamos ver que a graça vai acontecendo e não vai ser milho que vai ser decepado, não. Vai ser o nosso caminho sendo trilhado cada vez mais rumo ao alto, onde é o nosso destino. Que Deus nos abençoe, que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus, a força do alto, e nos capacite e nos torne aptos a tudo aquilo que Deus quer, aptos ao reino de Deus, como o próprio Jesus nos fala nessa leitura. Deus nos abençoe, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.